Hoje, lá no nosso grupo, no nosso desafio, eu acabei não mandando uma tarefa. Na verdade, eu mandei uma reflexão, que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo novamente, que é a questão de considerarmos sempre o que está acontecendo ao nosso redor. Como nós estamos com o nosso perfil nas redes sociais, onde as notícias também são vinculadas, onde os fatos vêm e são mostrados, não tem como nos comportarmos de uma maneira alienada ou leiga a isso. E dentro disso, a questão de não postarmos ou analisar o que vamos postar mostra o quanto a gente respeita a nossa empatia e a nossa consideração ao que acontece e a quem está sofrendo com o que acontece. Então, no momento que eu analiso o que eu posto, ou que até mesmo eu não faço publicações falando do meu produto ou comemorando alguns acontecimentos ou celebrando a chegada de produtos, enfim, eu demonstro uma empatia. E quando eu faço isso, eu falo muito sobre a marca que eu sou. Ela comunica muito mais do que se você estivesse fazendo publicações, vídeos e stories. Então, nesse momento, eu quis trazer essa reflexão não só para essa situação das chuvas que o Rio Grande do Sul enfrenta, mas para inúmeras outras situações que acontecem e que muitas vezes nos deparamos com perfis que parecem que não consideram isso. E nós precisamos considerar, principalmente uma vez que o nosso público é da região, é da sua cidade. Se você é uma marca do Rio Grande do Sul que atende 100% outros estados ou até mesmo o exterior, tudo bem, até mesmo porque você está falando com outro público. No entanto, também precisa se considerar que você é dessa região e está nessa localização. Então, tudo isso é uma questão de olharmos: será que precisamos fazer essa publicação? Será que precisamos fazer esse vídeo? Como vamos falar? A questão também do como comunicar, ela é muito importante, porque a partir do momento que você quer trazer a informação, por exemplo, de um restaurante que está aberto, em meio a tantas situações onde os locais estão fechados, você pode trazer ela de uma maneira muito sutil. Estamos atendendo tal horário e tal horário. Não precisa trazer a questão do imperativo, venha almoçar conosco, seu almoço mais delicioso com a gente. Então, nesse momento, a gente pode buscar trazer informação básica, onde ela se torna realmente de uma questão de utilidade, para que as pessoas saibam que você está funcionando, mesmo diante de algum transtorno que esteja acontecendo na sua cidade ou no seu estado. Então, é muito importante considerar e, e analisar onde estamos inseridos, o cenário que estamos, para que os nossos conteúdos não sejam totalmente alienados e leigos às situações que acontecem, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, porque a questão da comunicação e do marketing de uma marca, ela vai muito além do que apenas publicações, seja feed, stories, seja vídeo. Ela, antes de tudo, antes dela se tornar um marketing digital, que muitas pessoas falam, ela é uma comunicação. E a comunicação, ela precisa levar em consideração todos esses aspectos. Um dia eu estava numa palestra com uma cliente minha, com a Ana Paula, e ela foi dar uma palestra sobre comunicação empática para um grupo de jovens que participava de um projeto de inovação, empreendedorismo. E dentro dessa conversa que ela estava tendo, ela falou sobre autoestima, sobre comunicação empática, sobre como as pessoas se cumprimentam e como a autoestima está relacionada a isso. E nesse momento, uma menina, ela falou que ela não tinha autoestima, sendo que aparentemente ela era uma pessoa muito determinada, com muita postura e dona de si. E naquele momento até eu estava fazendo vídeos dela e a gente se olhou e ela teve a capacidade de interromper todo o discurso que ela estava falando, porque ela percebeu que aquela menina estava dando um grito de socorro, né? Então a gente olhava para ela, ela tinha toda a fisionomia, toda arrumada, uma pessoa muito bonita, com postura,
que você não acredita que ela não teria autoestima. E naquele brecha que a palestrante deu, que a Ana Paula deu, ela trouxe a questão, mas eu não tenho autoestima. E a Ana Paula simplesmente parou todo o direcionamento que ela estava dando da palestra e pediu para todos sentarem, era uma dinâmica, se não me engano, e ela falou: agora a gente vai falar sobre a autoestima. E ela colocou isso para aquela menina, porque se considerarmos todo aquele cenário de jovens, a gente entende que muitas vezes a autoestima é um grande problema dentro daquele círculo. E ela percebeu aquilo, ela teve aquele termômetro e ela hã, re como é que a gente vai dizer? Ela reconduziu a palestra dela baseada naquilo que ela enxergou naqueles jovens, né. Então, muitas vezes a gente tem um direcionamento, temos um objetivo, no entanto, no meio do caminho acontecem coisas que a gente precisa recalcular a rota, né. É a mesma coisa do MAPS quando a gente sai do percurso. Então a gente recalcula a rota, a gente reajusta o nosso discurso, a gente ajusta a nossa comunicação para aquele momento. E eu tenho certeza que a palestra que ela fez dali para frente, claro, relacionada à comunicação empática e conectada, fez mais sentido para aqueles jovens do que a palestra que ela vinha preparada para dar. Então, uma das habilidades de quando estamos fazendo a comunicação, seja a nossa própria comunicação, ou seja a comunicação da nossa empresa, é observar com quem estamos comunicando, né? Observar isso e readequar o nosso discurso, recalcular as nossas estratégias para que sim, a gente respeite, tenha empatia e considere tudo que está acontecendo naquele cenário.